Bom dia a todos, que bom que estamos aqui juntos em mais uma manhã para o momento devocional da Igreja Batista Emanuel, em boa viagem, e assim juntos podemos compartilhar um pouco da Palavra de Deus para este dia. Todos nós estamos nessa caminhada aí do ano de 2020 para o ano de 2021 e de algum modo todos experimentaram como que um balde de água fria, né, nesse mês de março, essa nova onda de pessoas adquirindo a Covid, e todos nós de algum modo mais uma vez estamos com parentes, com amigos, com notícias de que alguém está com esse vírus, ou mesmo um de nós, né, podemos estar passando por esse momento. E eu fico pensando que a palavra de Deus vai estar sempre nos dando aquilo que nós precisamos, aquilo que venha nos fortalecer para esse momento que nós estamos passando. Nós jamais podemos prescindir, seja em circunstâncias boas ou ruins, ou difíceis, da oração. Nós precisamos cada vez mais nos fortalecer em oração. E Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus Cristo vai nos falar algo muito importante. Ele vai nos falar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Imagine vocês que ele está colocando aqui a oração como um dever. E para isso ele utiliza uma parábola em que ele conta a história de um juiz iníquo que estava ali trabalhando numa cidade e uma viúva que tinha uma causa para ser julgada. E dada a insistência desta viúva, desta mulher, esse juiz que não temia a Deus e que dizia não temer a Deus, ele diz: só porque ela está me importunando, só porque ela está insistindo, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus Cristo utiliza essa história, essa parábola, para poder nos dizer que devemos considerar que se esse juiz, que sendo ele não temente a Deus, foi capaz de atender o pedido daquela mulher, quanto mais ele, o nosso Senhor, vai atender o pedido dos seus filhos, ainda que pareça tarde em atender a esses pedidos. E aí no final ele vai dizer lá pelo verso 7, né? Ele vai dizer assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mais do que nunca nós estamos precisando usar do recurso da oração, quando ele diz assim, do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Há certos deveres que nós geralmente não gostamos, mas há determinados deveres que são muito importantes para a nossa vida, que nos traz saúde, que nos traz um bem-estar, que nos traz amadurecimento, crescimento. E há circunstâncias que somente a oração pode resolver. Não resta outro recurso, senão nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. E às vezes é um dever mesmo orar. E aí por isso nós precisamos pensar no ato de orar. Quando as coisas estiverem difíceis, ore, coloque diante de Deus. E assim nós podemos orar. Mas ele não pede somente que nós oremos uma vez ou outra, ou quando acharmos que devemos orar, mas devemos orar como dever e devemos orar com constância. Ou seja, todos os dias devemos ter o nosso momento de oração. A palavra de Deus vai nos dizer também que devemos orar sem cessar. De algum modo, as circunstâncias que nós vivemos, aquilo que nós vivemos no dia a dia, nós podemos fazer com que faça parte do nosso estilo de vida. Então, se trabalhamos, se nos transitamos pela cidade, se convivemos com os vizinhos, se vamos à igreja, se estamos em família, a nossa vida deve ser uma vida em estado de oração. Portanto, deve ser constante a oração, porque além de um dever, nós devemos orar todos os dias para poder alimentar as nossas vidas e os nossos corações. E não só isso, mas orar sem esmorecer. A ideia aqui é como se alguém estivesse enfrentando uma perseguição, que era muito próprio da igreja primitiva, né? Os cristãos sofriam grandes perseguições, mas eles precisavam lutar naquelas circunstâncias sem esmorecer. É como se eles estivessem realmente num campo de batalha, numa luta espiritual, numa luta em que a fé deles estava sendo provada. E o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós às vezes precisamos lutar dentro de nós, para que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito seja fortalecido em meio a tudo que está acontecendo. E aí precisamos sim ter o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Ou seja, o ato de orar é importantíssimo, deve ser constante.
e devemos nos apercebermos que estamos sempre em luta, e aí nós vamos lutar então para poder manter a nossa fé firme no Senhor, né? Porque quando Ele voltar, o texto nos diz no verso 8, por acaso achará porventura fé na terra? Né? Então é uma questão de fé, uma questão de vida espiritual, e nós não podemos prescindir da oração, sobretudo nesses dias, embora todos os dias temos o dever de orar sempre e sem nunca esmorecer. Que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja trazendo paz ao seu coração, e que na oração você encontre a tranquilidade que você necessita para poder enfrentar as dificuldades e estabelecer essa relação de intimidade com o Senhor a cada dia e a cada hora. Deus abençoe a todos. Amém.